Boa noite, igreja. Tô com friozinho na barriga de estar aqui, como sempre. Aquele temor, né? Aquela pressão de estar entregando a palavra de Deus. Uma coisa tão preciosa que nos foi dada, né? Que é o Evangelho, que é pregar a palavra de Deus e levar adiante aquilo que Ele nos ensinou. E quando o pastor chegou para mim e falou que o tema desse mês seria a cultura do reino, aí eu já comecei a ficar desesperado. Por mais que seja um tema que tem muito assunto, mas é um tema que tem muita responsabilidade de ser trazido. Como todos os outros, mas esse parece que tem um toque mais. Pelo menos para mim foi assim. Fiquei buscando. Foi mês passado que ele falou que ia ser esse tema, e eu fiquei buscando no Senhor ali uma palavra, e não vinha, eu já estava ficando agoniado já. E nessa semana Deus revelou para mim o que Ele queria trazer de mensagem, e vai ser o que eu vou falar com vocês hoje. Então, como vocês sabem, né, o tema desse mês é cultura do reino, que é nada mais do que a cultura que a Bíblia nos ensina, a cultura que Deus quer que nós sigamos, e a cultura que Deus deixa vários ensinamentos para que a gente possa ser pessoas melhores. Muito diferente da cultura do mundo, que é o total oposto, a cultura do reino diminui nós mesmos. A cultura do reino nos faz ser mais humildes, mais misericordiosos, ter mais amor pelo próximo. Então, tudo que a cultura do mundo vem construindo para fazer com que a gente desvie do propósito de Deus, a cultura do reino nos afirma, dia após dia, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Então, existe um perigo muito grande, que é de pessoas que não entenderam muito bem a mensagem do Evangelho, ficar transitando de uma cultura para outra. Essa semana eu vou estar aqui na cultura do mundo, vou estar ouvindo uma música aqui, um funk cheio de palavrão. Essa semana aqui eu vou estar na cultura do reino, vou colocar um louvor para eu ouvir. Não, essa semana eu vou seguir na cultura do mundo, porque eu preciso ter mais dinheiro. Não, mas nessa semana eu vou na cultura do reino, porque eu preciso ser mais generoso com o próximo, eu preciso ser mais doador. Então existe um perigo muito grande, porque aquela historinha que a pessoa que está ali em cima do muro, ela já está do lado do inimigo. Então que nós possamos entender exatamente o que é a cultura do reino, para que nós possamos seguir ela todos os dias da nossa vida. É claro, todos nós vamos pecar hoje, amanhã e todos os dias, mas que nós possamos entender a cultura que nós seguimos, para que a gente possa levar adiante essa cultura e fazer com que outras pessoas também entendam. E essa é a boa nova que Jesus deixou para nós. E a palavra que eu trouxe é muito conhecida, e até é engraçado, né? Eu falei que fiquei buscando, e a palavra estava na minha cara, que é o Sermão da Montanha. Todos, né, aqui ou a maioria, já ouviram esse sermão. É um sermão rico em detalhes, rico em ensinamentos, tem muita coisa muito valiosa nesse sermão, e só esse sermão podia ser um manual ali da nossa vida. Mas eu trouxe ele ali, a primeira parte que está no capítulo 5, até o momento que fala ali sobre sal da terra e luz do mundo. E aí eu vou discorrendo aqui, e nós vamos aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, o Sermão da Montanha, ele está lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, do capítulo 5, 6 e 7. É um sermão que Jesus fez, e está todo detalhado lá. Mateus detalhou tudo isso bem certinho, e começa no capítulo 5. E ele começa da seguinte forma: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los. Aqui nós podemos ver que, eu imagino que estava ali Jesus reunido com os discípulos dele, e de repente Jesus falou assim: senta aí, pessoal, que eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Como se fosse ali uma rodinha que nós estávamos, e de repente alguém chega para ensinar alguma coisa, e fala: não, vou começar a ensinar aqui vocês determinados assuntos.
Só que aí vai passando pessoas ali e tal, e vai olhando aquilo, a multidão, e fala, opa, parece que o que essa pessoa está falando é interessante. Então eu imagino isso na minha cabeça, porque fala ali que quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte, sentou, o discípulo chegou perto dele, ele começou a ensiná-lo. Mas uma coisa que chama muita atenção nesse começo, é essa frase que os seus discípulos chegaram perto dele. Aqui, Jesus está nos ensinando uma grande diferença entre ser filho de Deus e ser apenas um religioso. Porque os discípulos se chegaram perto dele. Os discípulos não ficaram como na multidão, transitando e causando burburinho. Não, os discípulos chegaram perto dele para ouvir os ensinamentos que ele tem. E essa é uma coisa que nós precisamos entender. Não adianta a gente ficar de longe ouvindo, de longe vendo pessoas falarem. Não, a gente tem que chegar perto de Jesus e ver o que ele tem para nós. Essa é a grande diferença de um discípulo para a multidão. E Jesus começou a ensiná-los, assim como se nós chegarmos em Jesus, ele vai começar a nos ensinar. E ele começou a ensinar e logo adiante ele vai falar sobre as bem-aventuranças, né? Como é chamado, são coisas que fazem as pessoas serem felizes. Isso é uma lista de coisas aqui, eu trouxe todas elas, e aí quando a gente olha essa lista, às vezes a gente pensa, nossa, mas parece que isso aí define uma pessoa perfeita, como que eu vou chegar a ser tudo isso que fala aqui nesse sermão? Não tem como, é impossível. Mas eu tenho uma notícia para você hoje. Quando Jesus revela toda essa lista, ele não quer que a gente leia isso aqui e fique pensando, eu preciso me tornar isso, eu preciso me tornar mais misericordioso, eu preciso me tornar mais humilde, mais manso. Ele simplesmente está revelando exatamente quem nós somos. Porque o mundo chega querendo distorcer, falando que nós não somos nada. Mas, na verdade, tudo isso que é falado no Sermão da Montanha, nós já somos por natureza. Nós só precisamos ter Jesus no nosso coração para que ele revele todas essas coisas assim como ele fez. E aí ele começa falando, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. E aí em cada uma dessas frases existem os opostos, né? As pessoas que sabem que são espiritualmente pobres e aquelas que são arrogantes, que se acham maioral, que falam, não, eu já sei tudo da palavra, não preciso nem estudar mais. Eu já conheço todos os louvores, por que eu vou aprender mais um? Porque eu sei, tá bom. Então, desse lado, que sabe tudo, seriam os religiosos, que achavam que apenas a letra bastava, e de outro lado estão os filhos de Deus, que realmente têm essa identidade formada e sabe que eles são espiritualmente pobres. Aqui a pobreza não é somente financeira, a pobreza é de espírito, como fala ali. Ou seja, pessoas que estão com o espírito pobre ali, estão sem sentido na vida. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E aí isso aqui causa até uma certa estranheza, né? Imagine, felizes as pessoas que choram. Eu imagino a multidão vendo esse discurso, falando, ué, como assim? O cara que está chorando está feliz? Não faz sentido nenhum. Mas o grande segredo ali é a sequência, pois Deus os consolará. E isso ali já começa a dar um nó na cabeça, porque Jesus vai falando coisas que são como eu disse, nossa identidade, né, que nós somos pobres, nós somos ali dependentes de Deus, nós também temos que ser pessoas que choram, não temos que ser pessoas que simplesmente, aquela pessoa cascuda, durona, falar, não, eu aguento tudo, pode vir em mim que eu aguento todas essas coisas. Não, felizes são os que choram, porque sabe que Deus está no consolo. E essa palavra aqui que está aqui de Deus os consolará, também tem uma grande revelação, que é o grande Consolador está em todos nós. O grande Consolador é o Espírito Santo, e ele habita no nosso coração, e por isso que nós somos felizes por chorar, porque o Espírito Santo está em nós. E aí no verso 5 diz, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido.
E humildade é um ponto muito importante para o cristão, né? Não somente no agir ali, aquela pessoa é humilde nos atos dela, mas também para reconhecer tudo que nós necessitamos. Ser humilde de saber que nós não somos autossuficientes, nós precisamos um dos outros, nós precisamos ter um irmão ao lado para que nos levante, às vezes quando a gente precisa. A gente tem que ter humildade em reconhecer que a gente precisa aprender mais, humildade em reconhecer que nós somos falhos, e que se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Então, felizes são essas pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. No verso 6 fala: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Aqui não é fome e sede física, aquela fome ali que a gente quer comer uma pizza, a sede que a gente quer tomar uma coca, mas é a fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque somente essas pessoas que têm essa fome e sede é que Deus deixará completamente satisfeitas. Ter essa fome e sede de estar fazendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ter a fome e sede de estar aqui, num culto. Eu achei interessante que aqui no começo o pastor Fabrício falou: e aí, vocês são os corajosos. Mas na verdade eu trocaria essa palavra por: vocês são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque os corajosos são os que ficaram em casa, que têm a coragem de não estar aqui contemplando a presença de Deus. Mas nós somos os obedientes, os posicionados, que estamos aqui para fazer o que Ele tem para nós, amém? Um grande exemplo é justamente isso, é congregar, é estar aqui em família, em comunhão. Sabe, eu não sei vocês, mas é uma alegria muito grande de chegar ali simplesmente na recepção, cumprimentar um irmão e ver um sorriso da pessoa que está ao seu lado. Aquela pessoa ali que você chama de irmão na fé, está feliz, te dá um abraço. Às vezes a pessoa está triste, você pode consolar aquela pessoa. Esse é o verdadeiro significado de congregar. Congregar não é simplesmente estar batendo ponto na igreja todo domingo. Congregar é ser família, é ter esse momento de comunhão, né? Em breve, aí, se Deus quiser, nós vamos ter a cantina. Esses momentos vão ficar ainda melhores, porque depois aqui do culto a gente pode ali comer uma coxinha, tomar um café, e esses momentos vão ficar ainda melhores de comunhão. Vamos ter um ambiente mais preparado para isso. Então esse é o grande ponto, sobre congregar, sobre estar em família e ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque eu imagino que Deus quer que nós estejamos reunidos e fazendo a vontade que Ele tem para cada um de nós, que é servir, que é cumprir nosso chamado, nosso propósito, nosso ministério. Eu imagino que Deus se alegra ali com o irmão Josimar chegando e tirando o lixinho da igreja, porque ele tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ou então, com o Henrique, que chega lá já cedo e coloca aqui na mídia, aqui, prepara tudo. Isso é ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. No verso 7, fala: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Jesus foi o maior misericordioso. Não sei se vocês sabem, mas Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Existe misericórdia maior que essa? Não tem. Ele foi o maior misericordioso e nós precisamos seguir esse exemplo de misericórdia. A palavra fala que quando um nos bate, nós temos que virar outra face. E eu entendi essa semana que isso aqui não é simplesmente virar um saco de pancada do próximo, de vir ali alguém te bater, você dá outra face, toma outro tapa. Não é isso. É simplesmente quando uma pessoa fere tua face, te magoa, fere teus sentimentos, você tem ali a misericórdia de dar outra face para aquela pessoa ter mais uma chance, ter um perdão, ter uma misericórdia para aquela pessoa. Mas o lado bom é que nós só temos duas faces, então se a pessoa te ferir mais de duas, já era. Cadeira. A palavra fala que temos que perdoar 70 vezes 7, então que seja dessa forma. No verso 8, diz: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus.
E será que nós estamos aqui com o coração puro, realmente? Ou a gente está agindo por nossos próprios ego, às vezes pelas nossas próprias vontades? Isso é uma análise que nós temos que fazer quando a gente está servindo na casa do Senhor. Será que eu estou vindo aqui pregar porque eu quero espalhar essa mensagem que eu entendi durante a semana, quero que vocês entendam, ou simplesmente porque eu quero aparecer, ou quero aparecer, que vocês postem uma foto minha no Instagram, alguma coisa assim? Por isso que nós temos que ter o coração puro, pois somente essas pessoas verão a Deus. Se nós não tivermos esse coração puro, a própria fase já se auto-explica. Nós não veremos a Deus. Por isso que nós temos que estar servindo com sinceridade. O Henrique tem que estar aqui porque ele quer pregar o louvor e cantar isso para ministrar a igreja. Não porque ele quer aparecer, que os outros falem, como ele canta bonitinho. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos entendendo a cultura do reino. Uma coisa que eu vi durante essa semana foi um exemplo que o Douglas Gonçalves deu, sobre esse tema de coração puro. Ele chegou para uma pessoa num discipulado e falou, você venceu determinado pecado lá de falar palavrão? Daí a pessoa falou, venci. Daí ele falou assim, uma etapa, então você venceu, mas agora é a próxima etapa, de você não querer nem pensar mais em palavrão. Porque muitas vezes a gente acha que nós temos o coração puro porque nós não estamos falando um palavrão, mas na nossa cabeça está girando ali sem parar, um monte de coisa feia. Então, ter o coração puro é isso. Será que até em pensamento nós não estamos pecando contra Deus? E a palavra fala que Deus sonda até a inclinação do nosso coração, nossos pensamentos, nossos desejos. Então não é simplesmente não mandar mensagem para uma mulher comprometida, é nem querer cobiçar aquela mulher comprometida. E quando nós entendemos isso, é que nós estamos realmente entendendo esse versículo, de ter o coração puro. E quando até nosso pensamento já está sendo transformado, é que nós entendemos a cultura do reino. E é aí sim que nós veremos a Deus, assim como fala o versículo. Os últimos aqui eu compilei, que fala, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. E felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deixei tudo junto porque é sobre isso. Mesmo no mundo caótico, onde nós pregamos a palavra, vai ter perseguição. Mesmo no mundo caótico ali, onde tudo que é contra a palavra e a cultura do reino, nós teremos que permanecer fiéis, como os remanescentes fiéis, como o pastor sempre ora. Esse é até um exemplo que os próprios discípulos fizeram. Quando a gente olha ali sobre a morte dos discípulos, como eles morreram, cara, a gente fica de queixo caído. Um foi apedrejado, outro morreu de cabeça para baixo na cruz. São vários exemplos que nós falamos, meu Deus, será que eu estou disposto a pagar esse preço? Ou será que eu quero viver um evangelho light aqui, só estar aqui batendo ponto na igreja, não quero servir, só quero estar aqui no banco mesmo? Então, por isso que falam aqui sobre insultos, perseguições, todo tipo de calúnia, até mesmo perseguições que nós sofremos no dia a dia, às vezes no trabalho, uma pessoa que é aquela pedra no teu sapato ali, que você ora para que seja demitida, isso está na Bíblia, vai acontecer. Às vezes na escola, para as crianças, uma pessoa que está fazendo bullying, uma pessoa que está ali maltratando, a gente olha com os olhos humanos e fala, meu Deus, mas está pessoa tentada ali, criança tentada. Mas não, estava na palavra que isso ia acontecer. No dia a dia, às vezes, quando nós vamos pregar alguma coisa, ou quando nós nos posicionamos nas redes sociais,
vem as pessoas falando também coisas, insultando. E isso vai acontecer, e é normal, e isso vai ficar cada vez pior. Já está profetizado isso na palavra. As perseguições, os insultos vão ser cada vez maiores, e nós temos que estar alegres e felizes, porque uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Não é aqui que nós vamos usufruir de seguir Deus, é nos céus. Então nós temos que parar de perseguir a cultura do mundo, que quer as coisas para já, as coisas imediatistas, as coisas que vão nos fazer parecer bem nesse mundo, e começar a seguir a cultura do reino, que é onde nós vamos plantar aqui para colher na eternidade. E essa é a boa notícia, é o Evangelho. Tem um missionário da Índia que foi entrevistado e perguntaram para ele: qual que é a maior dificuldade de ser um missionário na Índia? Visto que é um país que tem muita perseguição, é um país onde eles caçam ali os cristãos, então eles têm que pregar meio escondido e tal. Qual que é a maior dificuldade? Ele falou assim: para mim não tem dificuldade nenhuma. Para mim é pior o subcristianismo, ele chamou, do que o anticristianismo, como tem na Índia. Subcristianismo é aquelas pessoas que vivem em países livres, onde elas podem fazer o que elas quiserem, adorar o Deus que elas quiserem, e elas não vivem o Evangelho como tem que ser seguido. Aqui, no anticristianismo, quem quer seguir a Deus, segue a Deus de verdade, porque ele sabe que ele vai ser perseguido, ele sabe que ele vai ser massacrado. Então, quando a pessoa decide seguir a Cristo, ela está realmente reconhecendo: não, eu quero mesmo, porque eu sei que vai ter uma pessoa que vai querer me matar, eu quero mesmo porque eu sei que eu posso até ser presa. Então esse exemplo eu achei incrível, porque as pessoas realmente, no caso, entenderam a cultura do reino. E nós que vivemos no Brasil, que é um país livre, que pode adorar vários deuses, que pode ter o culto aqui de portas abertas, que não tem ninguém apontando uma arma na nossa cabeça, nós estamos vivendo de qualquer jeito. Então que nós possamos entender essa palavra, para que a gente sirva e viva da maneira certa, como a palavra nos ensina. E então essa lista de bem-aventuranças, né, de coisas ali que nós devemos ser, Jesus nos deixou não para jogar na nossa cara: ó o tanto de coisa que você não é. Não, ele deixou como uma boa notícia, de que nós somos tudo isso, de que nós já temos essa identidade, mas o pecado veio e nos distanciou do que Cristo tem para nós. O pecado transformou tudo isso aqui que era para ser nossa natureza. Mas que quando nós reconhecemos Deus como nosso único suficiente Salvador, simplesmente nós estamos falando: não, eu quero que a misericórdia apareça mais em mim. Não, eu quero que a humildade apareça mais em mim. Não que nós não tenhamos, mas simplesmente o pecado está abafando tudo isso. Então, no verso 13, começa sobre sal para a humanidade. E esse é um versículo muito conhecido, né, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Muitas pessoas pregam sobre isso, e para finalizar eu queria falar sobre o que esses dois versículos falam. Esses dois não, são mais que dois, mas essas duas coisas. No 13 fala: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Nessa época, quando Jesus falou sobre o sal era usado não somente para temperar as coisas, como ele é usado hoje, mas também para conservar os alimentos. Não existia geladeira, então como que eles mantinham as carnes, como que eles mantinham as coisas preservadas? Era com o sal. Então essa é a nossa função, quando eles chamam de sal da humanidade, é preservar a cultura do reino que nos é exposta. É também temperar o mundo. E o que significa isso? É fazer o bem para o próximo, é ser uma coisa boa para o próximo ali. Essa frase vai parecer até estranha, mas nós somos atraentes para o mundo, e quando nós seguimos a cultura do reino, nós viramos ainda mais atraentes para o mundo. E o que eu quero dizer? Que o mundo, quando uma pessoa entende a cultura do reino e segue fielmente o que Deus tem para nós, as pessoas querem estar perto de nós. E esse contraponto ali é bem aquilo que eu citei no começo, de que Jesus coloca
antônimos ali de religiosos e filhos de Deus. Os religiosos são aquelas pessoas só da letra, que ficam apontando o erro do próximo e falando, não, você está errado. Quem quer ficar perto de uma pessoa dessa? Mas os filhos de Deus chegam perto dessa pessoa e falam, ei, caminha comigo aqui e segue meu exemplo, assim como Jesus fez. Jesus não chegava para as prostitutas e falava, ei, larga essa vida, você está totalmente errada. Não, ele chamava para essa pessoa sentar à mesa com ele, e com o exemplo, e com o dia a dia, e com os ensinamentos, essa pessoa ia aprendendo. Então, quando falo aqui sobre temperar, é sobre ser exatamente filho de Deus, essa pessoa que vai temperar a vida do próximo e ser atraente para o mundo, para que as pessoas do mundo vejam e falam, realmente aquela pessoa ali é diferente. Meu Deus, eu queria ser mais humilde como aquela pessoa, queria ser mais paciente como aquela pessoa. E quando nós entendemos isso, nós estamos colocando em prática o que Deus fala sobre sal da humanidade. Quando a gente vai fazer um churrascão, até hoje o pastor fez um churrasco lá, me deu água na boca. Quando a gente joga o sal na carne, tempera ali e tal, joga o salzinho, a gente come a carne. Nunca vi alguém chegar e falar assim, nossa, que sal gostoso. A gente não fala isso. A gente fala, meu Deus, que picanha boa, hein? Por quê? Quando nós entendemos que nós somos sal, nós não estamos aqui para ser vistos. A outra pessoa que nós vamos estar próxima vai ser vista. Então, aquela pessoa que era prostituta, que vai ter a vida transformada, as pessoas vão reconhecer ela, não vão reconhecer a pessoa que está do lado, passando todos os ensinamentos. Por isso, nós temos que aprender com as bem-aventuranças e ser humildes, ser puros de coração e seguir tudo aquilo que Deus está falando para nós. Um outro exemplo é que o sal também não perde suas propriedades. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa pode falar assim, para dar uma desculpinha, eu não vou me misturar com aquelas pessoas ali, porque se eu ficar muito perto delas, eu vou me desviar. Isso é uma desculpa, irmão, porque quando a pessoa tem a cultura do reino dentro do coração, ela vira atraente para o mundo, como eu falei, e as pessoas começam a ver ela como diferente. Por acaso vocês já deixaram um sal e do lado um limão, e o sal começou a ter gosto de limão? Ou você jogou o salzinho no limão ali e o sal ficou com gosto de limão? Não tem como. Simplesmente o limão fica com gosto do sal, porque o sal que somos nós, quando nós entendemos a cultura do reino, nós vamos permanecer firmes. E aquela pessoa que nós vamos estar próxima que vai ser transformada. Esse é o nosso papel, ser sal para a humanidade. E essa semana até aconteceu uma coisa boa aí sobre isso. Foi até um dos pontos ali que Deus confirmou essa palavra. Nós estamos reformando lá nosso apartamento, e aí aconteceu que nós ficamos até tarde pintando lá, e quem mexeu já com obra sabe quanto que é difícil. Ficamos até 2 horas da manhã pintando um dia lá, e nós precisávamos ir para a nossa casa atual, buscar algumas coisas e voltar. Só que como fiquei até tarde ali, até as 2 horas da manhã, aquela fome, né? E aí quando nós fomos ali até a nossa casa, paramos no posto, também precisava abastecer, eu falei, vou abastecer, já pego um salgado ali, mato a fome e a gente segue na lida. Então paramos no posto, cheguei lá no posto, tinha uma atendente que estava no caixa, e essa mesma atendente era a pessoa que cuidava ali da parte dos salgados. E aí eu cheguei lá, não tinha ninguém nos salgados, olhei lá para o caixa, a mulher falou, calma aí, já vou. Falei, tá bom. Fiquei lá esperando, tinha uma filinha lá para pagar o combustível, terminou a fila, a mulher veio. Eu não ia sair porque a fome estava grande, né? Mas Deus também tinha um propósito para aquela noite. Então a mulher chegou, fiz o pedido lá que eu queria e senti de comentar com ela. Falei, nossa, você sozinha em 2 funções aqui deve ser difícil, né? E aquela ali foi uma deixa, que a mulher abriu o coração dela para mim. Falou, nossa, realmente é complicado, hoje até que está meio tranquilo, mas tem dias que é complicado. E mesmo assim ainda recebo algumas advertências.
E ela abriu várias situações ali que aconteceram no dia a dia dela ali, que o chefe chamou a atenção. E então, consolei aquela mulher ali, falei que ela não precisava ficar assim. Mas o mais interessante dessa história foi que quando eu parei para abastecer, a Paola sempre geralmente fica no carro, minha esposa, né, fica no carro, eu vou lá, pego o que precisa pegar, pago e volto, e ela continua no carro. Mas nesse dia específico ela falou, não, abastece, para ali na frente, estaciona que eu vou descer com você. Ué, estranho. Mas Deus tinha um propósito. Quando a gente foi pagar, aquela mulher entrou naquele assunto novamente e só estava a gente no posto daí, não tinha mais ninguém esperando para pagar nem nada. A mulher pegou, voltou no assunto, abriu o coração dela mais uma vez ali, e ali o Espírito Santo já incomodou a Paola ali, da Paola falar assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça por essa mulher? Será que você quer que eu dê um chocolate para ela? Faça alguma coisa? Mas o Espírito Santo revelou no coração dela que simplesmente precisava de um abraço. E quando a mulher começou a desabafar e falar das coisas que aconteceram, que ela estava totalmente sobrecarregada, a Paola foi, abraçou essa mulher desabou a chorar. Então, tudo o que essa mulher precisava era de um abraço de alguém. E Deus usou minha esposa para que fosse esse braço amigo, esse conforto para essa pessoa, que tirasse, às vezes, ali uma trava que essa mulher poderia ter ali, às vezes passar a madrugada pensando várias coisas ruins, às vezes podia até pedir demissão, sei lá o que podia acontecer com essa mulher. Mas isso é entender sobre ser sal para a humanidade. Não é simplesmente ignorar o que uma pessoa está passando, mas simplesmente ser atraente para o mundo, como eu falei. Aquela pessoa sentiu uma atração em abraçar e desabar ali, aquilo ali. Não sentiu um julgamento de, você realmente está errado, olha as coisas que você fez. Se eu chegasse e falasse isso para ela. Não, eu confortei e depois a Paola foi lá e abraçou essa mulher. Então, isso é ser sal para a humanidade. E seguindo, fala sobre luz do mundo. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Mais uma vez que Jesus está querendo falar sobre os religiosos e os filhos de Deus. Os religiosos, eles entendem da palavra, mas eles condenam as pessoas que estão cometendo os pecados. E é assim como acontece quando fala ali, coloca debaixo de um cesto. Então imagine um cesto, um baldão ali, ou sei lá, um grande domo aqui em volta da igreja, onde tem muitas pessoas aqui que sabem muito da palavra, mas nós estamos vivendo só entre nós aqui, só entre os perfeitos. Ninguém aqui comete pecado, ninguém aqui comete erros, e nós estamos aqui, então é muito fácil ser luz aqui, debaixo desse domo todo, onde todo mundo é perfeito, todo mundo sabe da palavra, entende tudo. Mas Jesus deixa uma ordenança para nós, que nós devemos estar no lugar apropriado, e eu digo que o lugar apropriado é no seu serviço, é na sua escola, é na sua faculdade, é onde você for, é lugar apropriado, é no posto de gasolina. Todo lugar é lugar apropriado para pegar a palavra de Deus, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, nessa mensagem nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos sobre as bem-aventuranças, que é a nossa própria identidade. Aprendemos sobre ser luz e sal do mundo. E aprendemos o que Deus espera de nós. A diferença entre a cultura que o mundo impõe sobre nós e a cultura que é a cultura do reino, que é o tema desse mês. Então eu gostaria de convidar o louvor aqui para partirmos para o encerramento. Queria que vocês colocassem de pé. E que nesse momento nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida. Em que momento que eu me perdi dessa identidade que Deus fala que é a identidade nossa, purinha?
Em que momento será que eu parei de ser luz do mundo? Parei de ser sal da terra? Virei uma pessoa ranzinza, uma pessoa cheia de rancor no coração? Em que momento será que eu me distanciei, me afastei de Deus? Achei que eu era autossuficiente, que eu poderia viver sem Ele? Em que momento será que eu parei de ser humilde e comecei a fazer aquilo que Deus não se agrada? Ou então, em que momento que eu parei de ser misericordioso com as pessoas, que eu achei que aquilo ali que a pessoa fez seria imperdoável, que aquilo ali que a pessoa fez não tem como perdoar e é isso aí. E me esqueci de que Deus enviou seu Filho para perdoar todo e qualquer pecado. Então, enquanto o louvor ministra, eu gostaria que você refletisse sobre todos esses pontos, sobre essa palavra.